Hoje vamos falar sobre divisibilidade. Vamos imaginar que sejam dados dois números inteiros, dados dois inteiros. Os inteiros que foram dados foram os seguintes: um eu vou chamar de Dzão e o outro eu vou chamar de Dzinho, onde a única condição que eu vou impor é que esse segundo inteiro, Dzinho, ele seja diferente de zero. Beleza. A pergunta que eu faço a vocês é: o que significa pegar Dzão e dividir ele por Dzinho? Dividir um inteiro por outro inteiro. Geralmente as pessoas botam na cabeça que dividir um número por outro significa achar um terceiro número. Na realidade, significa, considerando a divisão euclidiana, você encontrar outros dois inteiros. Quais são esses outros dois inteiros? Um deles eu vou chamar de quociente, representado pela letra Q, e o outro eu vou chamar de resto. Então, na divisão euclidiana, dividir um inteiro por outro inteiro significa achar dois outros inteiros. Um eu chamo de quociente e o outro eu chamo de resto. De modo, pessoal, que duas condições devem ser verificadas simultaneamente. E aí você me pergunta, quais são as condições? Primeira delas, esse resto, para ser chamado de resto, ele necessariamente tem que ser maior, igual a zero, e menor, meninos, do que o módulo de Dzinho. Esse Dzinho a gente vai ver que a gente vai chamar ele de divisor. Então, na divisão euclidiana, o Dzinho seria quem? Quem é o Dzinho? O Dzinho é o que vamos chamar de divisor. Professor, se o Dzinho é o divisor, o que seria o Dzão? Pessoal, esse Dzão aqui, ele seria o que vamos chamar de agora em diante de dividendo. Dividendo. E o Q e o R, eu já falei para vocês. O Q vamos chamar de quociente. Então aqui o Qzinho é o quociente. Quociente. E Rzinho seria o quê? O R seria exatamente o resto dessa divisão. Então, o R seria o resto da divisão. Então, dividir um inteiro por outro, na divisão euclidiana, significa achar dois outros inteiros. Um chamamos de quociente e o outro chamamos de resto. De modo que duas condições sejam verificadas simultaneamente. Primeira, o resto para ser chamado de resto tem que ser maior ou igual a zero e menor do que o módulo do divisor. E a segunda é a relação entre esses quatro números envolvidos na divisão euclidiana. É a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto. Eu posso garantir para vocês que o dividendo necessariamente tem que ser igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Se essas duas condições elas forem verificadas, a divisão euclidiana ela está concluída. Então, vamos mostrar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu peço para você realizar a divisão euclidiana de 10 por 3. Se eu perguntar a vocês quem é o 10, vocês vão responder: professor, é o dividendo dessa divisão. E o 3, ele é o divisor. Então, 10 dividido por 3 dá 3. Então, vamos colocar aqui 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. Se alguém me perguntar qual é o nome de cada um dos termos envolvidos, você já sabe que o 10... ele é o dividendo, esse 3 é o divisor, o quociente coincidentemente é igual ao divisor, é 3, e o resto é 1. Professor, como é que você sabe que esse 1 realmente ele é o resto? Pessoal, ele é o resto porque aquelas duas condições elas estão sendo verificadas. Para o 1 ser chamado de resto, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor do que o módulo do divisor. Note que o divisor é 3 e 1 é maior ou igual a 0 e menor do que 3. E a segunda condição é a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto. Perceba que 10, que é o dividendo, é igual ao divisor 3, vezes o quociente, que coincidentemente também é 3, mais 1. Professor, como as duas condições são verificadas simultaneamente, essa divisão euclidiana ela está concluída. Eu digo, perfeito. A divisão euclidiana que acabamos de fazer aqui, ela está concluída. E aí você pode me perguntar o seguinte: professor, me diga uma coisa. Uma questão relacionada
a divisão de inteiros. Como é que eu posso fazer um problema relacionado a isso? Considerar todas as divisões entre números naturais, tais que o divisor é 13 e o resto é o triplo do quociente. Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar um número qualquer natural, vamos chamar esse número de n, e vou dividir ele por 13, porque ele garantiu para a gente que o divisor é 13. E o resto é o triplo do quociente. Isso quer dizer que se o quociente é Q, o resto tem que ser 3Q. Professor, para essa divisão ser verificada, duas condições devem ser verificadas simultaneamente. Primeiro, o resto, que é 3Q, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor do que 13. Então isso aí é um detalhe interessantíssimo que você deve perceber. Então, se o resto tem que estar nesse intervalo, eu pergunto a vocês, quais são os possíveis valores de Q? Q pode ser 0? Aí você me diz, professor, pode. Por quê? Porque o triplo de 0 é 0, que é o resto. E esse resto está compreendido entre 0 e 13? Está. Então, é uma verificação verdadeira. É possível o Q ser 1? Cara, se o Q for 1, o resto, como é o triplo de Q, será 3. Esse resto é possível ser 3? Eu digo porque 3 está entre 0 e 13. Então, essa verificação também procede. É possível, professor, o Q ser 2? Vamos verificar. Se o Q é 2, o resto, como é o triplo de Q, o resto será 6. É possível o resto ser 6? Porque 6 está entre 0 e 13. Então, outra condição verificada. É possível, professor, o Q ser 3? Eu digo sim. Por quê? Porque o triplo de Q, ou seja, o triplo de 3 é 9. É possível o resto ser 9? Sim, pois 9 está entre 0 e 13. Agora, note que quando eu digo e pergunto a vocês se é possível o Q ser 4, o triplo de 4 é 12. É possível o resto ser 12? Aí você diz, também, professor, porque 12 está entre 0 e 13. Então, eu achei esses valores possíveis para Q. Perceba que a partir daqui não é mais possível. Porque se Q for 5, o triplo de 5 é 15, já passa de 13. Então, esses são os possíveis valores que eu achei para o resto. Então, quais foram os possíveis valores encontrados para o resto? Eu encontrei 0. Eu encontrei 3, encontrei 6, encontrei 9 e encontrei 12. Tá aí. Encontrei esses 1, 2, 3, 4, 5 valores para o resto. Beleza. Nesse caso, o que a questão está pedindo para a gente? Considerar todas as divisões entre os números naturais, tais que o divisor é 13, eu botei aqui, e o resto é o triplo do quociente. Determinar a soma dos possíveis quocientes dessas divisões. Pessoal, aqui estão os possíveis quocientes. Vamos circular aqui os possíveis quocientes de vermelho. Os possíveis quocientes, eles são os seguintes. O quociente, que é Q, pode ser 0. O quociente pode ser 1. O quociente pode ser 2. O quociente pode ser 3. E o quociente pode ser 4. A partir de 5 não pode, porque como o resto é o triplo do quociente, o triplo de 5 é 15. E o resto, pessoal, tem que estar necessariamente entre 0 e 13. Então, como a questão quer que a gente determine a soma dos possíveis valores do quociente, essa soma vai ficar representada por quais valores? Então, vamos representar os possíveis valores da soma desse quociente. A soma do quociente pode ser 0, mais 1, tá aqui, ó, 0, mais 1, mais 2, está aqui 2, mais 3, também pode ser 3 o quociente, e o último valor, 4. Quanto é que vai dar essa soma? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, aqui está representada a soma desses possíveis quocientes. Agora, imagine uma situação interessante. Eu tenho um dividendo, Dzão, estou dividindo aqui por um divisor Dzinho. Eu achei um quociente Q, só que o resto foi 0. Ora,
O resto sendo zero, o resto tem que ser maior ou igual a zero e menor do que o divisor. Então a condição é verificada. Mas uma outra condição tem que ser verificada, é a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto. Eu posso dizer para vocês que nesse caso o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente. Toda vez que isso ocorrer, ou seja, que em uma divisão euclidiana o resto da divisão for zero, eu posso afirmar para vocês que o dividendo ele é múltiplo do divisor, múltiplo de Dzinho. Eu também posso dizer para vocês que é equivalente que o dividendo Dzão é divisível por Dzinho. Uma outra maneira de dizer e de afirmar a mesma coisa é afirmar que o divisor Dzinho é divisor de Dzão. Então, quando eu afirmar que um número é divisor do outro, eu estou garantindo que o resto dessa divisão é zero. E uma outra afirmação possível é falar simplesmente que Dzinho divide Dzão. Ou seja, que o divisor divide o dividendo. Quando alguém fala que o divisor divide o dividendo, ele está garantindo que o resto dessa divisão ele é igual a zero. Então, a partir do momento que a gente falou disso, fica bem mais claro, bem mais fácil vocês entenderem quando é que um número é par e quando é que um número é ímpar. Evidentemente, nós estamos trabalhando em qual universo? No universo do conjunto dos números inteiros. Então, se alguém perguntar para vocês quando é que eu posso afirmar com certeza que um determinado número ele é par? Pessoal, um número é par quando ele for um número inteiro e divisível por 2. Então, para ser par, ele tem que ser ao mesmo tempo inteiro e divisível por 2. Falar que é divisível por 2 é o mesmo que falar que o número é múltiplo de 2. Então, por exemplo, se esse número aqui n, ele é par, se n é par, então necessariamente, eu posso garantir para vocês que o n é múltiplo de 2. O que isso significa dizer? Que quando eu pegar o n e dividir ele por 2, o resto vai dar zero e eu vou achar um quociente inteiro k qualquer. Então, se eu perguntar como é a relação deles, eu vou afirmar para vocês que n é igual a 2k, onde esse k é um número inteiro qualquer. Então, essa seria a representação genérica dos números pares. Então, os números pares são todos os números múltiplos de 2, são todos os números da forma 2k. Professor, se você sabe quando é que um inteiro é par, quando é que eu posso afirmar que um determinado número inteiro ele é ímpar? Pessoal, ele é ímpar quando ele não for divisível por 2. Ora, se o número ele não é divisível por 2, quais são os possíveis restos em uma divisão por 2? Professor, quando você divide um número por 2, ou é 0 ou é 1. Quando o resto for 0, o número é par. Então, quando o resto for 1, o número é ímpar. Então, uma maneira de falar que um número inteiro é ímpar é todo número inteiro que, ao ser dividido por 2, deixa resto 1. Então, eu posso garantir para vocês o seguinte: se n ele é um número inteiro ímpar, isso significa dizer necessariamente que, ao dividir o número n por 2, o resto, eu vou achar um quociente k qualquer, mas eu vou achar um resto igual a 1. Professor, e se você achasse 0, ele não era ímpar, ele era par. Como é que se relaciona esses 4 números? Eu posso dizer para vocês que n vai ser igual a 2k mais 1, onde esse k representa um número inteiro qualquer. Então, isso que eu acabei de encontrar seria a representação genérica dos números ímpares. Então, uma maneira de você representar de forma genérica um número ímpar é falar que ele é um múltiplo de 2 mais 1.
O que dá no mesmo, de você falar que um número inteiro, ele é ímpar, você também pode dizer que ele é um múltiplo de 2 menos 1. Então você pode falar o seguinte: professor, eu quero achar a representação genérica de um número ímpar. Quais são as possíveis representações? Ou ele é um múltiplo de 2 mais 1, ou ele é um múltiplo de 2 menos 1. Vamos resolver uma questão sobre isso. Quantos são os divisores positivos pares de 360? O que eu percebo é que o número 360, o 36 é como se fosse o 4 vezes 9. Para dar 360, eu tenho que multiplicar por 10, que é 2 vezes 5. Eu sei que 2 vezes 4 é 8, que é 2 a 3. 9 eu sei que é 3 ao quadrado, vezes 5, que é a mesma coisa de 5 elevado a 1. A partir do momento que eu fiz essa decomposição de 360 em um produto de fatores primos, eu percebo que qualquer divisor positivo de 360, ele pode ser representado da forma 2 elevado a x, vezes 3 elevado a y, vezes 5 elevado a z. Eu percebo que pela decomposição que eu fiz de 360 em um produto de fatores primos, que é 2 a 3, 3 a 2 e 5 a 1, o maior valor de x é 3, o maior valor de y é 2, o maior valor de z é 1. Então, quando eu for escolher um divisor positivo para 360, é como se eu tivesse que escolher um valor para x, um valor para y e um valor para z. Sendo que para x, o maior valor que eu posso escolher é 3, pode notar, para x, o maior valor que eu posso escolher, meninos, é 3. Para y, o maior valor que eu posso escolher é 2. E para z, o maior valor que eu posso escolher é 1. Então o problema se resume na escolha do valor de x, de y e de z. Então quando eu for escolher x, x pode ser 0? Pode, porque 2 elevado a 0 é 1 e 1 divide qualquer coisa. X pode ser 1, pode ser 2. Lembrando que o maior valor de x é 3. Quando eu for escolher o valor de y, o y pode ser 0? Pode, porque 3 elevado a 0 é 1. Pode ser 1, lembrando que o maior valor de y é 2. E quando eu for escolher o valor de z, eu só tenho duas opções, ou escolho 0 ou 1. Muito bem. Só que eu perguntei para vocês a quantidade de divisores positivos pares. Se é par, o número tem que ser o quê para ser par? Professor, para ser par tem que ser múltiplo de 2. Se tem que ser múltiplo de 2, esse 2 tem que aparecer na composição do número. Então, se o número é par, não tem como. O número é múltiplo de 2. Então, o número 2 tem que necessariamente aparecer na composição desse número. Isso significa dizer que esse x aqui ele não pode ser 0. Porque se o x for 0, fica 2 elevado a 0 é 1, desapareceu 2, e se desaparece 2, o número deixa de ser múltiplo de 2. E se ele deixar de ser múltiplo de 2, ele deixa de ser par. Então, quando eu for escolher o x, não posso escolher o 0, só posso escolher o 1, o 2 e o 3. Para o y e para o z não existe restrição, porque os valores de y e de z só alteram na multiplicidade por 3 e por 5. E o número ser par não depende dele ser ou não múltiplo de 3 ou de 5. Então vamos lá, a escolha do x, eu tenho quantas opções? Tenho 1, 2, 3. Então escolhi o x, 3 opções. O y, 3 opções, o 0, o 1 e o 2. E o z, 2 opções. Como eu tenho que escolher o x e o y, o que é que eu faço com esses valores? Eu multiplico. Um problema de contagem, quando você usa o conectivo i, você multiplica. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então, o número 360 tem 18 divisores positivos pares. Espero que vocês tenham compreendido e aguarde a nossa próxima aula.